E por último, a transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Bem, a gente viu que isobárica a pressão não muda, isocórica o volume não muda, isotérmica a temperatura não muda. Se a temperatura é constante, quando eu pegar lá o pivot Povotot, eu vou cancelar as temperaturas e aí eu vou ter pressão e volume igual a pressão e volume. Só que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que se a pressão aumenta, o volume diminui. E isso acontecendo faz com que o gráfico PV seja uma curva que não é mais uma reta, como acontecia nos outros lá. A gente tem ali uma hipérbole. Por quê? A pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior a pressão, menor o volume, e quanto maior o volume, menor a pressão. Se eu tiver, por exemplo, ali, ó, um estado onde a pressão 1 vale P e o volume 1 vale V, e ele, por exemplo, dobra a pressão, se ele dobra a pressão, o volume vai ficar dividido pela metade. Então fica V sobre 2. E o contrário, né? Se ele pega lá a pressão, era 2P e a pressão diminuiu para P, o volume que era meio, V, vai ficar V. Por isso que eu tenho essa curva. E quando você olha para o outro lado ali, eu tenho ó, pressão sobre volume, e aí eu tenho a curva A, a curva B e a curva C. Essas curvas, elas são chamadas isotermas. Tá? A transformação é isotérmica, e o nome dessa hipérbole aí, dessa curva, é isoterma. O que acontece é o seguinte: a temperatura A é maior que a temperatura B, que é maior que a temperatura C. Quanto mais afastado do eixo, maior será a temperatura. Por quê? Porque maior é o produto PV. Como PV é igual a nRT, quanto maior for o produto pressão-volume, que seria a área embaixo da curva, maior será a temperatura. Então, quanto mais afastado do eixo, maior é a temperatura que esse gás se encontra. Então, essas curvas são chamadas de isotermas. Em cada ponto ali, eu tenho as temperaturas. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva. Essa curva, ela é chamada de isoterma, tá? Isoterma é o nome dessa curva. Perceba que eu tenho PV igual a nRT. Só que como o número de mols não muda, a constante de Clapeyron é uma constante, não muda, e a temperatura também não muda, então isso aqui é uma constante. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar PV igual a uma constante, o que acontece é o seguinte: se a pressão aumenta, o volume diminui. Cada pontinho aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, aqui eu tenho temperatura A, tudo aqui é temperatura A. Em todos esses pontos aqui eu tenho uma temperatura A. A temperatura A é maior que a temperatura B, que é maior que a temperatura C. Por que a gente sabe que é isso? Bem, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa temperatura C aqui, ó. Ele está indo desse estado para esse. Se eu calcular essa área aqui, pô, eu nem sei calcular essa área ainda, né? Que eu precisava de uma informação matemática para calcular. Mas esta área aqui é uma área PV, pressão vezes volume. Essa área verde. Se eu pegar a do B, vamos dizer que ele vai aqui, ó, desse estado aqui para esse aqui. Então, eu teria essa área toda aqui, ó. Perceba que essa área azul é maior que a área verde. E se eu quiser calcular a área vermelha aqui, ó, eu tenho uma área maior ainda, que é isso aqui tudo. PV
igual a nRT. Só que PV seria a área. Isso quer dizer o seguinte, o número de mols é constante, o R é constante. Quanto maior a área, maior a temperatura. Quanto maior for a área, maior é a temperatura. Por isso que eu tenho esta relação aqui, ó. Por isso que eu tenho essa relação. Por isso que eu posso dizer que quanto maior for a área, maior a temperatura. E para a área ser maior, eu preciso estar mais afastado do eixo. Então, por isso que quanto mais afastado do eixo, maior a temperatura. Então, se eu pego lá um gráfico, PV, como é que eu faço para saber quem é a maior temperatura? Quem estiver mais longe do eixo. Então, é assim que a gente faz para descobrir ali qual é o cara que tem a maior temperatura.